Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Caras. Hoje a gente inicia o nosso especial Dia dos Pais com o Carmo Della Vecchia, que está aqui com a gente. Tudo bem? Prazer te receber novamente. Prazer todo meu, tava com saudade. Fazer um abraço aqui, ó. Eu amo demais. Tava com saudade, a gente, que da última vez que se encontrou, a gente vai ter um papo super incrível no podcast. Mas eu acho que já faz o quê? 1 ano e meio? Já tem um tempinho, né? Agora voltou pra gente falar mais sobre paternidade, mais sobre o Carmo. Você tá bem? Eu tô ótimo. Primeiro, te agradecer por estar aqui, de verdade, é um prazer. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Bom, vamos falar sobre paternidade, que eu acho que você representa muito bem esse assunto, esse dia dos pais. Você mostra bastante o Pedro. A gente tem esse contato com o Pedro também nas redes sociais, por meio das suas redes sociais. Mas eu queria saber antes, o que a paternidade significa para o Carmo? Para mim, eu acho que foi a continuidade de afeto, assim, que a gente já tinha em casa, que eu acho que a gente pôde passar para outras pessoas. Eu sempre fico muito preocupado, às vezes, o que faz um casal querer ter filho. Primeiro, você tem que querer para ter, né? Porque a gente vê muito casal tendo filho e às vezes não acontece assim, né? Tipo de surpresa, né? Tipo de surpresa. Às vezes pode vir de surpresa e ser super legal também, né? Mesmo porque, mas às vezes pode vir de surpresa e um dos dois não querer. E aí pode ser... Temos um problema. Temos uma situação que provavelmente vai respingar bastante na criança. A gente estava falando sobre isso um pouquinho de... Os dois realmente têm que querer. Você e o João Manuel sempre queriam. A gente queria. E depois a gente já tinha um casamento. No nosso caso ainda a gente tinha um casamento já longo antes do Pedro surgir. Então já dava uma certeza de que a gente queria uma vida em conjunto e a partir desse momento se discutiu uma vida a três. Mas você perguntou o que representa, o que seria paternidade para mim? Eu acho que é ter o espaço para você poder dividir afeto com alguém sem que você coloque a responsabilidade naquele alguém de ser a razão da sua felicidade. Isso eu acho que é muito importante. Porque às vezes a pessoa tem um filho porque acha que ela vai ser mais feliz se ela tiver um filho. Depende. Ou ela vai querer que o filho surja, porque aí o casamento vai ser mais feliz. Eu não sei, eu acho que eu tenho a sorte de ser uma pessoa que sempre fui muito analisada. Eu faço psicanálise há muitos anos, há cerca de 18 anos. Então eu tive a sorte de pensar muito a respeito de quais eram as razões psicológicas que poderiam fazer eu querer ter uma criança na minha vida. E eu vejo que as pessoas têm filhos às vezes de uma maneira... E aí, às vezes, quando surge, pode ser um problema. Eu já vi muitos casos, às vezes, de casamento que o pai não queria um filho. Aí você vai ter um problema. Porque uma criança, ela traz junto com ela uma demanda muito grande. Mas uma demanda muito grande que, conectada com afeto, não é demanda, é prazer. É prazer você fazer companhia pro seu filho, é prazer você contar uma história para ele, é prazer você brincar com ele, é prazer você abraçar com ele, é prazer você dormir com seu filho. É prazer quando seu filho bate no seu quarto 2 horas da manhã e diz quero dormir com você. No meu caso, eu tenho vontade de bater palma, eu arrumo uma cama e digo pode vir, ele vem pro meu quarto. Às vezes eu posso dormir mal, às vezes eu posso ficar com medo de será que ele corre o risco? Você foi no banheiro antes de vir pra minha cama, para não fazer xixi na minha cama, como já aconteceu. Mas você corre esses riscos, mas tudo isso tem que ser um grande abraço afetuoso que você dá naquele ser que você está educando. Se não for isso, pode ser interpretado como apenas um grande ofício, um grande trabalho que você vai ter na sua vida, um serzinho que vai entrar e vai cortar a dinâmica da família sendo casal, no sentido, né? E às vezes você tem uma pessoa que não quer. Aí eu sempre acho que se você quer muito ter um filho e você está casada, por exemplo, com um cara que não quer, troca de marido, amor. É uma ótima troca de marido, dica. Escolha alguém para ficar do seu lado que queira realizar o sonho ao seu lado. Que queiram as mesmas coisas que você, porque senão a experiência que eu tenho é que dá ruim. Eu lembro muito antes de Pedro nascer, eu tive exemplo de pessoas próximas que eram esse caso. Que um queria, o outro não queria. Não queria, avisou e disse, ó, eu não quero. Mas se você quiser, tá tudo bem, quem vai cuidar é você, tá? Avisou. E a pessoa deixou as regras claras, a pessoa quis. A pessoa continuou coerente com o que ela havia falado e anunciado como iria ser. Foi problema. Quando eu olhei para a criança, eu disse, caramba, eu acho que eu não posso ter filho não, porque se for assim... Porque aí eu estava na dúvida, como é que é? A criança já nasce? O que vem junto com a criança, né? Que informação que já vem lá? Toda criança é assim? Toda criança faz birra? Toda criança faz birra, mas... Que tipo de birra essa criança vai fazer? Ela vai se jogar toda hora no chão quando eu não der um presente para ela? Como é que vai ser essa... Quando eu vi uma criança muito jovem tendo um comportamento assim, eu fiquei nessa dúvida, eu não sabia. Se você queria realmente ter essa responsabilidade... Não, eu não sabia se
toda criança já vinha com aquilo. Entendi. Porque eu sabia que tinha o Terrible Two, que as pessoas chamam, né? Quando faz 2 anos de idade, que a criança fica mais espoleta e começa a fazer a birra. Né? Eu sabia essas chaves que aconteciam. Mas eu pensava, o que eu não sabia é um sorteio? É um bingo? Depende do que pode vir de tudo aí? É um bingo que a gente... É um bingo. Mas, pelo menos essa é a experiência que eu tenho. É uma experiência que pode estar sendo muito partidária, assim, e de um lado só, pelo fato da experiência que eu tenho é extremamente positiva. O Pedro é um garoto que veio ao mundo numa estrutura de pessoas que queriam que ele existisse e que prepararam o mundo para ele vir. Prepararam o quartinho, pensaram na comida, pensaram na babá, pensaram na estrutura que poderiam dar. Se mudaram de um apartamento para uma casa porque acharam que uma casa seria melhor para uma criança. De espaço, tinham condições de fazer isso. Então, nesse sentido, não há dúvida nenhuma de que nós somos privilegiados. Sim. Mas acho que talvez um casal que não seja tão privilegiado, que queira muito uma criança, também vai dar certo. Claro que vai dar certo. Mas a gente preparou o mundo para ele vir. Então, o que aconteceu com o Pedro? Ele veio no mundo com pais que tinham olhos para ele. Isso é a questão importante. Ele sabia que tinha gente ali. Na hora que ele chorava, tinha gente dando atenção. Na hora que ele ficava doente, tinha gente dando atenção. Na hora que ele tinha febre, rapidamente tinha gente dando atenção. Ele não passava fome, ele não passava estresse. Eu não levava ele para o supermercado às 8 horas da noite, que era um horário que ele precisava estar dormindo. Eu não levava ele para um bar e ele ficava com a cabeça pendurada assim, enquanto eu estava bebendo uma cerveja, de uma maneira irresponsável, como muitas vezes eu vejo. Sim. Pedro não passou por isso. Então, talvez pelo fato dele não ter passado por isso, ele se tornou uma criança alegre, divertida, segura, com opinião, ao mesmo tempo ele não é impertinente, ao mesmo tempo ele não é chato, ele não é um santo, ele pode fazer uma birra de vez em quando, mas é algo que é tolerável, não é algo que é um grande estresse pela casa. Né? Porque eu também não levei ele no supermercado para fazer compras às 8 horas da noite. Isso tudo vem da sua criação. Isso tudo vem da minha criação, vem de toda uma estrutura que eu criei para ele e veio de um trabalho que eu fiz de pesquisa também, com médicas parentais. Antes dele nascer ou durante? Antes e durante. E de uma maneira simples, tá? Qual é o mecanismo? No Instagram. Hoje no Instagram você tem médicas parentais geniais. Posso te dar nome de 3 ou 4, que são sensacionais. Porque elas vão te dar dicas sobre desfraude, elas vão te dar dicas sobre amamentação, elas vão te dar dicas sobre chupeta, dormir, sobre todos os assuntos que eu brinco que uma criança é um videogame em etapas, porque não vem todos os problemas juntos. As questões, elas vêm. Então você vê essa questão agora, né? É fase. Qual é a fase agora? A fase agora é do tirar chupeta. A fase agora é da mamadeira. A fase agora é do início da escola. Então, como é um videogame em fases, você consegue ordenar e aprender dentro dessas fases. Qual é a questão do dia de hoje? Eu tenho uma babá que está forçando meu filho, eu acho, a comer. Isso aconteceu com o Pedro, tá? Isso realmente é uma história verídica. Realmente verídica. Uma história que aconteceu com ele, que foi o seguinte. Eu tinha uma babá que era ótima, mas eu sentia que ela forçava ele a comer. Era banda de música, ele tinha que comer o prato dele, ele tinha que terminar, e ele não queria, quando dava a troca da babá, ele não queria ver comida na frente dele. Aí eu chegava e eu, marinheiro de primeira viagem, é assim mesmo, gente? Aí outras pessoas chegavam para mim e diziam assim, olha, criança que não come, dá anemia. Cabelo todo cai. Já começando a colocar um medinho em você. Medo e terror. E eu disse, não, então qual é o certo? O que eu fui fazer? A coisa mais óbvia, gente. Google. Vai fazer uma pesquisa. Alimentação de criança. Você pergunta pro pediatra. Aí rapidamente você descobre que não. Que não é dessa forma em casa, não vai morrer de fome. Que tem uma certa liberdade. Quando a criança diz chega, é chega. Desde que não seja um chega para comer sobremesa depois, e enfiar um doce na boca, chega, chega. Então são coisas que você vai descobrindo durante as Que elas têm as próprias vontades, né? Tipo, é basicamente isso, igual a gente. Você aprende e respeita. Eu não querendo falar vários assuntos ao mesmo tempo, mas o que eu quis dizer? Através dessas médicas parentais, eu fui aprendendo esse videogame através de fases. E aí eu fui descobrindo que a criança assim vem com uma informação que é muito interessante você ver. Uma criança logo que nasce, o jeitinho que ela vira a cabeça, o jeitinho que ela te olha, o jeitinho que ela brinca, o jeitinho que ela chora, a razão que faz com que ela chore, você percebe que uma criança já vem ali com os prazeres dela, com coisas que ela tem preferência, com coisas que ela não gosta. Então já vem uma informação ali. Agora, meu filho não se tornou aquela criança que eu tive medo que ele se tornasse quando eu vi a minha amiga com o casamento em que o pai não queria a criança. A criança birrenta. Não se tornou aquela criança. Então, eu tendo a achar, minha experiência é única de um filho só, mas eu tendo a achar que uma criança em que foi bem recebida no mundo, bem preparada, com um lar preparado, com um lar saudável, que queriam aquela criança lá,
tem chance de ser uma criança que seja mais fácil. De lidar, de ter uma personalidade mais tranquila. Não tem nada tranquila, não quer dizer que não vai fazer birra, porque faz parte do universo da criança, tem que fazer e cabe a você a dar limites, dar orientação, dar criação. Vai participar, mas não foi aquilo que eu fiquei com medo de que acontecesse ser. Eu acho que a gente tem uma educação diferente dos nossos pais. Eu acho que na época dos nossos pais era outra coisa. O que você percebe que mudou assim na criação dos seus pais para você, da sua criação para o Pedro? Eles não tinham as mídias sociais, as informações. A gente fala às vezes tão mal da internet. A internet tem um lado que extremamente pode escravizar, pode ser ruim, mas tem outro lado que traz informação. Eles não tinham essa informação. Eu sou um cara que nasci na década de 70, no ano de 70, no interior do Rio Grande do Sul. Cara, a minha mãe, pra acalmar a criança, ela passava chupeta no mel, botava na boca de noite pra dormir. Isso era tão normal, muitas delas faziam. Hoje em dia, Hoje em dia você fala isso, você tá dizendo que você quer acabar com a dentição do seu filho. É verdade. É carne na seta, você enfiou açúcar na boca dele pra dormir. Mas tu se deu bem então, né? Mais ou menos, amor. Eu queria ter a dentição do meu filho. Eu acho que eu não precisaria ter ido tanta dentista na minha vida. Por conta dos meus. Porque tá bonito, tá tudo certo. Mas ele vai ser mais fácil. Eu tô te dando um exemplo, né? A dentição. Mas isso sem falar sobre todas as questões que envolvem a questão psicológica do meu filho. Alimentação, educação. Hoje eu percebo que eu não tenho, que é como a gente estava até falando antes. A minha mãe, quando meu filho nasceu, ela dizia para mim assim: olha, minha filha, se você não controlar o seu filho até os 5 anos, 7 anos de idade, depois você não controla mais. Graças a essas médicas gênias parentais, eu descobri que eu não tenho que controlar meu filho, que eu posso ajudar na formação dele. A gente estava falando até disso. Eu usei uma expressão errada. Eu falei, a gente vai moldando. Aí o Carmo, não, eu não moldo meu filho. Não. Explica pra gente, você não vai moldando. Não molda porque ele tem a característica dele, que eu vou tentar, vamos dizer assim, iluminar as características dele, para que todas as características dele se tornem agregadoras na vida social dele, na alegria dele, na felicidade dele, na forma como ele enxerga o mundo. Já tem algumas características ali. Mas moldar, eu acho que é um pouco mais difícil, porque tem coisas que estão vindo nele que talvez sejam melhores do que as que eu tenho. Então talvez tenha coisas que eu vou aprender com ele. É muito doido isso. Eu vejo uma criança como um sorrisal, amor. Conta pra gente um pouco essa analogia. Eu adoro. Não, é muito fácil de você entender, porque já tá tudo ali. Na hora que ela começa a se desenvolver, faz... e forma aquele ser humano. E aquele ser humano existe já na célula de várias coisas ali, de temperamento da criança, que podem ser melhores do que você foi. Muito mais gentil do que você foi, muito mais educado do que você foi, muito mais inteligente do que você foi. Eu percebo que eu dou elementos para ele ser livre, ser exatamente do jeitinho que ele vai querer ser, dando a chance, dando a oportunidade dele de aprender, de ter acesso à informação. O que vai ser disso eu ainda não sei. A gente vê nos próximos capítulos. A gente vê nos próximos capítulos do videogame. Né? Mas o que eu posso te dizer com 5 anos é que acho que ele se tornou uma pessoa que não é carente, acho que ele se tornou uma criança com um universo interno muito próprio dele, com informações e características e personalidades dele, que é do tipo, se ele não quer uma coisa, ele vai dizer, não quero. Quer ver coisas engraçadas que acontecem, coisa mais bonita do mundo? Não é o marshmallow, gente? Marshmallow não é a coisa mais linda do mundo? E é gostoso. É bem gostoso. Pedro não gosta de marshmallow. Ah, ele não gosta? Não gosta de marshmallow. E decidiu... Em que momento ele decidiu que não gosta de marshmallow? Desde a primeira vez que conheceu, que botou na boca, olhou e disse, não gosto de marshmallow. Eu disse, pai, é ruim. Filho, a gente tenta, eu tenho lareira em casa, Lara, enfiar no espetinho, torrar colocar em volta, olha, não gosta de marshmallow. Aí eu comprei uma vez, eu nunca me esqueça, o marshmallow que era do Halloween, todo fofo, com desenhos de não sei o que colorido, não gosta. Usei para derreter no forno de micro-ondas para fazer cobertura de um bolo, porque ele não gosta. Mesmo assim, quando eu fiz o bolo, ele tirava o marshmallow e comia só o bolo. Não gosta, amor. Então a gente vai descobrindo, né, essas Por isso que eu tô dizendo, quando a gente filhos. fala em moldar, vou eu lá querer moldar essa criança que talvez tenha coisas que sejam melhores do que as minhas? E o legal é que, assim, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho do Pedro nas suas redes sociais, que a gente não tá no dia a dia, então, obviamente, a gente não sabe, de fato, quem é o Pedro mesmo. Mas eu vejo um garoto muito livre e que entende muito de todos os assuntos. Como que é pra você, assim, ver a evolução do Pedro? Porque eu acho que é uma coisa muito louca de um pai acompanhar desde sempre um serzinho pequenininho, que aí começa a crescer, começa a ter um entendimento, a personalidade,
e agora já sabe realmente ir seguindo o seu caminho, sabe? Como que é isso? Quando ele nasceu, a gente já conversava com ele, porque eu percebi isso, que a madrinha dele, né, que trabalha com a gente, ela já falava com ele como se fosse um adulto. Bom, começando que eu nunca falei tati-bitati com meu filho, eu nunca falei com vozinha de criança, nunca nada assim. Ai, Pedro, mas enfim, nunca foi assim. E ela já conversava com ele quando ele era bebê de meses, então, o senhor vai fazer tal coisa, vai fazer... Eu pensava, que mulher maluca, né? Ele não entende nada disso, por que ela tá falando desse jeito com meu filho? Ele não vai entender, é uma criança ainda. Mas é engraçado que às vezes a gente subestima uma criança. Quando você tem uma relação como a gente sempre teve com o Pedro, que eu acabei meio que copiando, assim, essa aula que ela me deu, que foi me relacionar com ele, talvez puxando essa informação dele. Que quer saber muito o que os professores fazem com a gente. Eu vejo isso muito acontecendo comigo, no trabalho que eu faço, aula de sapateado, no piano, no canto. As pessoas sempre dão aulas pra gente de coisas que a gente acha, eu não consigo, isso não dá. Aí quando você vê, você vai porque a pessoa olha pra você com um olhar de pai positivo e com fé de que você vai conseguir, de que você vai atingir, você vê o potencial, não é aquele olhar crítico, dizendo, isso não vai dar nada. Eu nunca me esqueço, visitando minha escola no Rio Grande do Sul, encontrando uma professora minha antiga. Você já adulto? Já adulto, já ator, já fazendo novela. A professora olhando pra mim e dizendo assim, ó, e eu que pensei que tu não fosse dar em nada, hein? Aí quando a pessoa fala aquilo, hoje, com idade madura, eu penso, não, esse era o olhar dela sobre mim. Isso não era eu. A prova que não era eu é que... Deu certo. Pelo menos na cabeça dela, dentro do que ela acha que é dar certo na vida, eu dei certo. Era um olhar dela. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado como pais de que olhar a gente vai transmitir para essas crianças. Perfeito. Se é um olhar de fé, Exato. se é um olhar bacana, se é um olhar de confiança, se é um olhar... Aí é que entra a coisa do casal, né? Um querendo... Se é um olhar de desespero, porque tá olhando aquele ser e tá vendo que o pai vai cumprir a promessa que ele fez, dizendo que ele não ia ajudar. Sim. E você tá desesperada, tendo que dar conta da casa, dar conta do marido, dar conta da roupa, dar conta de não sei o quê, ter a sua vida particular, ter o seu emprego. E agora tem uma criança que vai demandar e sugar toda a sua energia. E o filho sente isso. E o filho sente isso. E ele vai sugar a sua energia e pode ser legal, mas se você estiver num período de estresse, pode ser terrível. Eu sou a favor de quer ter filho... Tem alguém do seu lado que não quer, tenha sozinha. Ou então conta com uma rede de apoio, uma rede de apoio da família, né? Agora, você tá casado com alguém que não quer ter filho, você insistir na brincadeira... Aí é prejudicar você e a sua família. Gente, é pior, vai prejudicar o bebê. Que tá um serzinho que você diz que você ama. Exato. Ama, e você escolheu para ele uma vida em que... Uma pessoa não quer ele não... Ou a origem dele, a paternidade dele não o quer, eu acho uma responsabilidade ter criança. Pô, é uma responsabilidade já começando sobre a sua felicidade. Porque se você não pensar direito, quem dança é a sua felicidade, amor. Porque modifica a sua vida toda, né? Então, assim... Modifica pro bem, se você quer. Modifica pro mal, se você não quer, né? Basta você ver qual é o seu intuito. Basta ver que você tem estrutura na vida, se você tem uma rede de apoio, se você vai ter condições de dar uma vida boa para essa criança. E se não, você vai estar botando um ser no mundo que vai ser complicado. Para ele. Ainda bem que o Pedro ainda bem. veio cercado de pessoas. Mas ó, a gente tá num videogame no início, né? Vamos vendo. 5 anos. A gente vai acompanhando. Quando chegar na adolescência, eu tô louco pra dar essa entrevista quando chegar na adolescência e dizer, gente, vocês não sabem o que aconteceu. A gente vai repetir essa entrevista. Na entrevista na adolescente, eu dizer, olha, depois de tudo que eu fiz, que eu achei que tava tudo certo, olha o que me aconteceu. Não vai acontecer isso, pelo amor de Deus. O Pedro tá... Pedro vai ser pai aos 15 anos. Imagina? Não, desespero. Não gosto nem de imaginar. Não gosto nem de imaginar uma coisa dessas possa acontecer. Fica tranquilo, não vou nem plasmar isso. Não posso nem plasmar isso, porque o que eu falo tem poder, né, amor? Exato, eu não insistia. Eu não dizia, eu queria tanto que o meu filho nascesse no dia do meu aniversário. Nasceu. Tá vendo? Tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Pedro não vai ser pai aos 15 anos. Isso ele não vai acontecer. Vai ser um ótimo adolescente. Não vai acontecer. Maravilhoso. Vai se cuidar, vai se proteger. Porque eu olho pra ele e digo, esse menino tá ficando bonito demais. Começa a dar medo. Ai, vai dar trabalho. Mas fica tranquilo, porque assim, eu costumo pensar que é no comecinho que a gente vai criando, vai vendo como a criança tá sendo,
pra ver realmente o futuro dela. Se já é uma criança tão problemática assim, a gente sabe que vai ter um probleminha ali no futuro, mas a gente dá um jeitinho. Você sabe que tem uma camiseta, eu lancei uma marca de camiseta chamada Carne Fresca. Uma das camisetas tem uma estampa com uma criança que diz: a infância é o lugar que se pisa a vida toda. Porque é a partir da infância que a gente define como vai ser. É o lugar que a gente pisa a vida toda. A base da nossa educação é o lugar que a gente vai repetir durante toda a nossa vida. Se você teve... Geralmente você percebe isso. A gente vai buscar muitas vezes na pessoa amada pessoas que têm uma relação muito parecida com a que a gente teve com os nossos pais. Então a infância é o lugar que se pisa a vida toda. Então esses primeiros anos tem que dar um cuidado gigantesco com essa criança. Tá indo bem. Eu acho Pedro que tá. Tá super indo bem. Tá. Agora eu queria até entrar num assunto um pouquinho mais profundo dessa nossa conversa, porque a gente sabe que Pedro tem 2 pais. E eu até estava conversando com você antes da entrevista, né? De que eu tinha lido uma matéria de que o Pedro chegou falando pra você: eu tenho mãe, não tenho mãe, pra você não foi um grande negócio explicar, ou enfim. Não e foi. eu acho que todo o processo de vocês terem o Pedro, foi bem tranquilo, pelo que você fala. Mas eu queria saber se houve um receio do Carmo, se houve um receio do João Emanuel pra ter o Pedro diante de um país, de um mundo que é tão homofóbico, que a gente sabe, se vocês tiverem esse receio tanto pra vocês quanto pro Pedro também. Sim, a gente teve, óbvio, mas esse receio foi a experiência que eu tive com esse receio, com essa preocupação que a gente teria, né, por tudo ser muito novo. Se você pensar, o casamento gay tem 20 anos. Essa experiência de barriga de aluguel é recentemente. Glória Pérez, inclusive, foi uma gênia, né? Ela fez uma novela falando disso numa época que eu não sei nem se existia na época, eu estava começando. Provavelmente, quando ela fez isso, eu acho que entre casais homoafetivos não existia ainda a questão da barriga de aluguel. A gente tinha receio, mas eu comecei a observar que ao longo de todo o processo, o que as pessoas vinham me falar sobre os medos que poderiam acontecer eram muito mais, às vezes, manifestação do preconceito individual dessas pessoas que iriam me falar do que questões que eu iria enfrentar. E que fossem questões realmente importantes ou preocupantes. Então, até hoje eu não tive questões dentro da minha estrutura com ele que fossem dizendo: pô, isso foi difícil, isso foi traumático, isso foi complicado, eu não passei por isso. Talvez eu esteja muito protegido, tenha condições, uma estrutura de vida que me dão conforto, que talvez ajudaram com que isso não acontecesse. Uma escola boa, fácil, as pessoas ao redor, privilégio mesmo, privilégio de poder pagar uma escola boa, de poder dar uma estrutura boa de vida para o meu filho, em que hoje isso nunca aconteceu. Mas na internet, assim, comentários existem? Ou... Muito pouco, eu sempre falo isso, eu não tenho hater. Acho que no podcast você chegou até a comentar com a gente de que uma senhora mandou criticando alguma coisa, você conversou com ela, do nada vocês estavam amigos. A gente ficou amigo, mas mas não era nem isso que ela criticou o fato de eu falar sobre a questão da orientação sexual, que ela diz assim: ó, por que você fala tanto sobre isso? Pensa na sua mãe. Eu digo: minha mãe tá ótima, o problema parece que é seu, não é da minha mãe. Aí ela disse: não, eu não tenho problema, eu não sou homofóbica, minha filha é gay. Eu disse: tá aí uma fala problemática. Entendi a questão. É muito doido isso, né? Essa questão da homofobia, a questão do machismo, a questão do racismo, a gente tem uma estrutura social que a gente nasceu num lugar que é machista, que na base da nossa história então a gente tem que tomar cuidado no dia a dia para não promover isso e para pensar: será que eu estou tomando uma atitude machista quando eu comento alguma coisa com uma mulher? Então é interessante ela me situar e me dizer, porque para eu aprender também. A gente vive num lugar em que é preconceituoso em todos os sentidos. Então quando eu tenho maior cuidado. Eu não digo que eu não sou homofóbico, por exemplo, porque eu não sei. Eu cresci numa estrutura que dizia que eu estava errado, em algum lugar isso deve ocupar lugar em mim até hoje. Então talvez uma forma de eu falar tanto sobre o assunto seja para tentar livrar de mim o que eu tenho do preconceito que existe, porque provavelmente ocupa um lugar em mim e ocupará a vida inteira. Então quando alguém que é heterossexual olha para mim, em vez de dizer: não, eu não estou falando, eu não sou preconceituosa, minha filha é gay, eu digo: não, amor, você é e você não está dando conta, e você está achando que isso que você está falando para mim, se eu te disser que você está me ofendendo, você vai dizer que é mimimi, porque já dizia Nelson Rodrigues: pimenta nos olhos dos outros é doce de leite. Eu ia falar refresco, é doce de leite? Ele dizia isso, o original é pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas Nelson Rodrigues dizia: pimenta nos olhos dos outros é doce de leite. Então você acha que provavelmente você vai dizer que é mimimi, porque não bate em você, né, amor?
E aí você pega a pessoa quando você diz, você, por exemplo, é mulher, você nunca sofreu machismo na sua vida? Provavelmente você já deve ter sofrido. Foi gostoso? E quando alguém disse que quando fizeram piada porque você era loura e você não gostou, e você disse que era, a pessoa disse, não, mas eu só tô, ai gente, uma piada, eu só tô me divertindo, para de bobagem. Eu disse, não, gente, talvez o mundo hoje, por um lado, tenha ficado, as pessoas dizem, fica mais chato, não se pode brincar com nada. Talvez no dia de hoje seja um pouquinho mais rigoroso, um pouco mais chato, mas é porque durante muito tempo minorias sofreram por questões como essa. Então vamos tentar aprender, vamos tentar não magoar o outro. A gente vive num mundo que é legal ter um aspecto humanista na nossa existência, não querer fazer com que as pessoas que estejam ao nosso redor estejam sofrendo. Então, se alguém do seu lado falou que está sofrendo, acredita, porque provavelmente a pessoa não está inventando essa história. É ter um lado empático, né? E apenas respeita. Total. Só respeita. Se colocar no Senão, lugar da pessoa. mimimi, hoje em dia não pode falar, não pode brincar, não vai fazer essa piada, não vai falar do cabelo, não vai falar do corpo, não vai falar se tá gordo ou se tá magro, não vai falar, não vai brincar com isso, não vai brincar com a cor, não vai brincar, simples assim, não vai, porque você tá magoando o outro, e hoje é bacana porque a gente tem leis que nos protegem, então, se além de estar magoando o outro, você corre o risco de ser processado e ainda perder, e ainda tem que pagar uma multa aí. Hoje a gente pode falar, hoje a gente pode se expressar, hoje a gente tem a internet que a gente estava falando que é um lugar às vezes tão ruim, mas é tão bom a gente poder ter esse olhar, essa expressão de colocar para as pessoas da forma que a gente está se sentindo e policiar ali o que é certo e o que é errado, que eu acho que é o que você faz bastante no seu Instagram, sobre essa questão da homofobia. Você fala isso com o Pedro também, sobre essas questões de preconceito? Você deixa ele situado? Eu falo com o Pedro o que vem surgindo dentro da idade dele. Eu não fico adiantando nada. Ótimo. Então, diante do que ele vai aparecendo, das questões que vão aparecendo na vida dele, eu vejo a necessidade de conversar ou não. Quando, por exemplo, eu muitas vezes dou banho no Pedro. E aí eu vou dar banho no Pedro. Eu olho para ele e digo, meu filho, com licença, papai vai levar seu bumbum, papai vai... Eu digo, olha, o senhor sabe que ninguém pode tocar aqui ou ninguém pode tocar colar, se não for eu, se não for o seu pai, se não for... Então tem questões que eu acho são bacanas de você introduzir de uma forma leve para a criança, para você começar a dar uma educação para ela que fale sobre isso. Às vezes as pessoas dizem, não se fala sobre sexo com criança. Não se fala. A cada idade você fala o que compõe que a criança vai entender naquela idade. Exato. Mas não falar nada... Bom, vamos pensar que a cada 10 mulheres estupradas, 6 são crianças. A gente viu um caso de uma menina de 13, 12 anos. Então, não falar nada é uma grande irresponsabilidade dos pais de não quererem tocar num assunto também que é muito sério. Acho que cada idade compõe as questões que envolvem, que são pertinentes à idade que a criança vai surgindo e vai aparecendo para você. E criança aprende muito com o exemplo que dá. As pessoas falam, tem educação, você tem que educar, você tem que educar. Você vai educar se você for educado, amor, porque se você não for educado, não adianta, você não vai educar seu filho, não adianta você dizer pra ele. Faz isso, você faz outra coisa. Não adianta ele dizer que você tem que dizer obrigado se você não diz. Se ele vir você dizendo obrigado, ele vai dizer obrigado. Se ele não vir você dizendo obrigado, ele não vai dizer obrigado. Se ele vir você tratando mal um garçom, uma pessoa que abre a porta pra você, ele provavelmente vai fazer a mesma coisa na vida dele. Educação se dá em casa, amor. Perfeito, é pelo exemplo. É pelo exemplo. É pelo Se exemplo, o exemplo tá. não for bom, as pessoas dizem, eu queria que a criança fosse mais calma. E grita o dia inteiro dentro de casa. Nesse sentido, traz uma virtude você ser pai e avô como eu. Pai e avô? Amor, eu tive Pedro com 49. Quando ele tiver 20, eu vou ter quase 70. Né? Quando você é mais velho e você tem filhos, presume-se que, e se você pensou em ter filhos, se você fez tudo que a gente conversou até agora, presume-se que aquela criança vai ter uma estrutura de vida de pessoas mais calmas, mais experientes. É verdade. Vão ter é menos verdade. energia para correr com a criança, talvez, ou para brincar. Mas, ao mesmo tempo, vão ter a cabeça mais centrada para terem mais calma e tranquilidade diante das questões que serão apresentadas durante a criação dessa criança. Você ganha uma coisa, perde na outra. Mas eu acho que a criança tende a ganhar mais nesse sentido. Vai Sim. ter uma vida mais... Mais tranquila, exato. Ai, tem alguém que pensa que... A É criança, verdade. quando vê que tem um pensamento por trás, na estrutura de vida dela, ela tranquiliza. Porque ela sabe que tem ali Ela a sabe galera que cuidando dela, né? Quando é caos, amor, quando a família é um caos, é o oposto. Aí a criança E isso é muito ruim, né? Porque assim, isso reflete muito no que a criança vai se tornar. Eu falo isso, agora falando até um pouco da minha família. Minha família era um caos. Vamos colocar assim, era um caos. Eu acho que eu tive que enfrentar muitas coisas para me tornar quem eu sou hoje, porque realmente eu tive uma família problemática. Eu, às vezes, comparo a famílias de outras pessoas que têm uma estrutura muito legal, eu falo, putz,
quero que meu filho tenha essa estrutura. Legal. E eu acho que, assim, não romantizando, né, o que a gente vive de dificuldade nas nossas vidas, mas talvez isso também ajude a gente a ter uma visão do que a gente quer para os nossos filhos, o que a gente quer passar para as pessoas que estão vindo, para que a gente tenha uma sociedade melhor, famílias melhores e seres humanos melhores, pra gente compor essa sociedade, esse mundo. Concorda comigo? Concordo, eu só fico pensando também, é uma dúvida que eu tenho, não é... Algumas coisas eu acho que eu sei, o que eu vi durante a criação do Pedro, isso eu não sei, por exemplo, a gente procura dar uma estrutura toda de vida dele, mas eu também não quero que ele pense que tudo é muito fácil. Sim. Eu fico me questionando às vezes... Porque eu vim de uma estrutura familiar também em que os filhos não eram os protagonistas da casa. Eu acho que deve ter sido parecido com a sua. Os protagonistas da minha casa eram meu pai e a minha mãe. Eles eram os protagonistas total. No crédito da novela vinha primeiro o nome deles. Lá em casa também a abertura era... A abertura vinha o nome do meu pai bem grande, depois o nome da minha mãe, um pouco abaixo, mas também estava bem presente ali. Depois vinham os filhos. É verdade. Eles eram os protagonistas da casa. E eu acho que eu acabei, por conta disso, me tornando uma pessoa muito forte. Em algum lugar essas coisas me ensinaram. Não acho que palmada ensina, mas acho que você passar por desafios na sua vida fazem com que você aprenda uma série de coisas. Então eu só fico tomando esse cuidado para ver como será na vida do Pedro ele ter essa estrutura mais sadia, mas ao mesmo tempo eu tenho que me controlar para não ser tudo de mão beijada e para ele não... Para ele saber lutar pelas coisas dele. Porque eu já vi pessoas... E isso eu já vi muito também, pessoas que têm muito de tudo, às vezes não tem na estrutura familiar, mas tem muito de tudo, e aí não tem muita energia para trabalhar, para correr atrás, para ser feliz, para vibrar quando consegue atingir uma meta. Se acomoda e tá... Porque já vive numa estrutura familiar em que já... Tem tudo. Tem tudo. E aí as questões viram questões mais psicológicas, de ordem até mais terríveis, talvez. É um cuidado que você tem que tomar. Eu não sei, é o que eu digo. Quando ele tiver 15 anos... Aí a gente volta... Volta aqui. E aí eu dou um exemplo dizendo, gente, então... Lembra que eu falei, acho que talvez eu deveria ter dado menos coisas para eles, que talvez ele tivesse se tornado um cara mais batalhador, porque agora não tá querendo saber disso, não tá querendo saber tal coisa, só pensa em jogar videogame. Vai saber? Acho que essa história eu vou poder contar mais tarde, agora não. Inclusive, não sei se as pessoas perguntam isso para você, Pedro tem uma veia artística? Porque a gente sempre pergunta isso, né, para filhos de quem é artista. Você acha que ele vai ter uma veia artística? Ele não gosta de foto. Ele não gosta de tirar foto. Todos os vídeos que eu gravo, em que ele aparece, eu pego uma câmera, apoio numa xícara ali, gravo e dou play. Então ele não faz querendo representar. Ele não é uma criança pronta para ali. Ele sabe porque ele olha, mas ele olha como se fosse um espelho. Ele tá vendo ele ali no espelho, mas ele não está fazendo para a câmera. Mas Carlos gostaria. Não sei. Acho que talvez não. Por quê? Porque a vida de um artista no nosso país, talvez no mundo, é uma vida muito ciclotímica, é uma vida muito de altos e baixos, é uma vida que você muitas vezes não tem na sua mão o seu ofício de uma maneira simples e prática para você fazer dele algo que traga uma estrutura financeira para sua vida. Hoje você tem, amanhã você não tem, você muitas vezes é acusado de ser da Lei Rouanet, não sei o quê, passa por um outro lugar. É uma profissão que mudou muito no nosso país agora, né? Eu acho que a profissão do ator no país, em alguns aspectos, deu um downgrade, não no sentido artístico, muito pelo contrário, mas no sentido financeiro, né? Porque eu acho que durante muito tempo as pessoas ambicionavam determinadas coisas que não existem mais. Era uma profissão que as pessoas idealizavam, assim, né? Hoje não. Hoje é uma profissão missionária, hoje é uma profissão de pessoas que gostam da sua arte, gostam de levar ideias para as pessoas, e isso é muito lindo. Mas não tem mais aquele lugar onde você pretende chegar. Eu quero chegar em tal lugar, porque se eu chegar em tal lugar, eu vou ter uma estabilidade financeira, eu vou ser contratado, e vai ser muito legal para mim. Esse lugar não existe mais. Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vive mais. O streaming, que todo mundo falava, não absorve a galera toda. Então, é uma profissão complexa. Eu acho que se você é um ator hoje, se você não tiver sonhos a serem contados que venham da sua cabeça, você está perdido. Você está aniquilado. Eu acho que um ator é aquele cara que tem ideias para levar os outros. Tem que levar sentimentos, tem que levar pensamentos. Se você hoje tiver essa opção de querer ser um ator para ser contratado para algum lugar, acabou. Se você não se produzir,
Se você não tiver idealizações, se você não existe. tá fora da caixinha. E talvez isso tenha trazido até pro ator uma coisa que é mais genuína até com o seu ofício, com o seu trabalho, que é até bonito. Mas não é uma vida fácil. É uma vida de uma pessoa que tem que ser inquieta o tempo inteiro. Eu não sei se eu ia querer pro meu filho uma vida inquieta. Que é uma vida que você teve, então. Então é uma vida que eu tenho, e talvez eu tenha até um prazer nessa inquietude. Entendi. É uma coisa que... Mas é o que você falou. Você é um artista que Eu você... sou um artista que eu tenho sonhos para serem contados. Que é um artista mesmo, sabe? Eu tenho Exato. sonhos para serem contados. Eu estou produzindo um espetáculo com o meu, mas não sei se todas as pessoas são assim. Eu vejo que muitos colegas meus de profissão são desse jeito. E eu vejo hoje é uma profissão que ficou mais difícil do que ela era bem pouco tempo atrás. Vamos ver se daqui, quando o Pedro tiver 15 anos, ele volta. Você vai voltar aqui e falar, então, Fala, Pedro agora tá fazendo... se ele fosse fazendo economista, teatro. poderia ser bom. Tá fazendo uma medicina, Pedro virou médico agora. Ó, medicina não seria ruim. Não seria, né? Não seria ruim. Não, é que eu acho que qualquer profissão que você escolhe na sua vida, se você tiver afeto, se você tiver amor, você vai seguir. Mas tem algumas profissões que se você for médio, você vai lá, bate seu ponto e tá tudo bem. Tem outras profissões que não admitem pessoas médias. Tem sempre A profissão do ator é uma profissão que tem muita gente querendo ser e que não admite pessoas médias. Ou você tem que ser o mais talentoso, ou você tem que ser o mais bonito, ou você tem que ser o que agrega mais, ou você é o mais divertido, ou você tem que ter algo que seja potente dentro da sua história. Você é muito criativo, ou você vários personagens diferentes, ou você é um grande comediante, ou você tem regras, que você tem que ter especialidades. Se você for meio médio, eu não sei se tem espaço pra gente assim. Gente que sonha baixo, gente com pouca ambição na nossa vida. E eu não sei se eu quero de estrutura de vida para um filho que o tempo inteiro eles têm tempo de dizer, eu tenho que ser melhor, tem que se provar todo o tempo, né? Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que buscar sempre um nível... Pode ser estressante. Mas assim, se quiser, você tá ali para abraçar também, porque... O que ele quiser ser, vai ser, né? O que mudou no Carmo com a chegada do Pedro? Aí Tem um antes e depois? Eu fico pensando, eu me preparei tanto para ele chegar, que meio que as características que eu tive no trato com ele depois são características que eu meio que adquiri para poder ele existir no mundo. Então eu acho que eu me tornei um cara o que mudou é que meu tempo não é mais só meu. Você divide com outra pessoa agora? Não só divido, como ele, por exemplo, ele é capaz de derrubar uma agenda minha. É mesmo? É verdade. Ficou doente, gente, não posso. Não, às vezes não é ficar doente, não. Às vezes ele olha pra você e diz, quero papai. E você percebeu que você estava muito tempo sem ele, então ele vai ficar com o papai. Porque criança ela veio ao mundo, você tem que ter um tempo com ela, né? Se você não tem sentido. Então, por exemplo, às vezes você trabalhou muito e aí você chega em casa, aí você pensa, vou dar aquela corridinha, né? Não fiz atividade física hoje, você dá aquela corridinha, mas seu filho olhou pra você e disse, não, seu filho quer você. Aí o que você faz? Você já trabalhou, aquele tempo que você tinha pra cuidar, de repente, pra sua vaidade ou pra sua saúde, que era a corridinha que você queria dar pra fazer a atividade, você não vai dar. Você vai ficar em casa e vai dar atenção pro seu filho, vai dar banho nele, vai deitar com seu filho, o que é maravilhoso, o que é ótimo. Então talvez eu tenha... E eu faço isso de boa. Então talvez porque você quis, né? Porque a gente volta a falar naquela... Eu quis que ele existisse no mundo. Queria saber agora um pouquinho mais do que você quer passar pro Pedro, porque a gente conversou muito sobre essas questões do preconceito, da homofobia, do racismo, machismo, o mundo preconceituoso que a gente vive. E antes da gente começar a entrevista, a gente estava falando disso, né? Você, na verdade, tem que preparar o Pedro sobre as coisas que ele vai enfrentar. Mas, na verdade, não vai enfrentar porque você trata isso com uma naturalidade, assim, linda. O que você mais quer passar dessa vida, dessas questões que existem no mundo pro Pedro? Quando ele nasceu, eu sempre pensava, eu só queria que meu filho fosse bom. Eu pensava, o que vem aí nesse chip, né? Eu queria que ele fosse bom. O que será que mandaram? Bom, o Dostoiévski tem um livro chamado O Idiota, né? Eu sempre pensava, eu prefiro que, se tiver a briga, alguém mordeu alguém, eu prefiro que meu filho seja um mordido, que não morda. Se você perguntar isso pra qualquer pai, dizer, não, eu quero que meu filho morda. É verdade. Eu digo, eu não sei se eu quero que meu filho morda, não. Eu quero que ele seja bom. Eu acho que é isso só que eu queria dele. Que ele fosse bom. Eu acho que ele é. Eu acho que criança tem várias questões. Às vezes ele demonstra tudo na existência dele. Eu acho que o que eu gostaria do Pedro é que ele tivesse um coração bom, só isso. E de você pro Pedro, o que você queria passar de você pro Pedro? Do seu jeito, do que você pensa, das coisas que você viveu? Talvez a liberdade, assim, de poder falar o que acha que é certo. Talvez eu seja uma pessoa até liberta demais nesse sentido, porque eu acho que eu sou uma pessoa sem filtro. Eu brinco que isso tem a ver com gaúcho, né? Que gaúcho tem inconsciente aberto, que a gente pensa, a gente geralmente fala. A gente fala, não tem filtro, né? A gente não tem filtro.
A gente fala, mas eu acho que tem um lado bom disso também. Eu já passei por determinados lugares que as pessoas falam menos assim, a respeito do que elas pensam. Elas são mais subreptícias, elas escutam uma coisa que ela não gosta, mas elas passam por cima daquilo. E ela, às vezes ela tem um grande amigo que ela deveria falar uma verdade, ela não fala por acomodação, assim. Eu acho que essa liberdade seria liberdade seria talvez uma coisa boa, com um filtro. Porque você não quer magoar ninguém também. A gente tá encaminhando pro finalzinho da entrevista. Antes da gente fazer falar aqueles recadinhos pros pais, no Dia dos Pais, queria saber do Carmo, o que o Carmo tá fazendo, porque eu sei que tem peça vindo por aí, que eu vou conferir em setembro. Como que tá funcionando toda essa vida de artista, de ator? Eu vou voltar em cartaz agora com o espetáculo, que foi uma das histórias mais bonitas que eu já fiz na minha vida, porque foi uma história bonita tanto no palco como fora dele. A gente acabou se tornando uma grande família, ficamos muito amigos. Tem uma história até triste que aconteceu nesse espetáculo. A gente fazia o espetáculo e o Tumura, que é um grande cantor do Rio de Janeiro, durante o período que ele tá fazendo o espetáculo com a gente, ele faleceu. Caramba! E ele tinha se tornado meu melhor amigo, uma pessoa e ele era uma pessoa maravilhosa, ele é uma pessoa maravilhosa, fantástico. Então a gente tem um histórico muito grande de pessoas que passaram pelo Forever Young. E é um espetáculo que conta a história, a gente mesmo, com 90 anos de idade, meio num retiro dos artistas, sendo cuidado por uma enfermeira escrota, que quem faz é a Fafi Siqueira. Eu amei, Fafi Siqueira é maravilhosa. Que ela não deixa a gente cantar rock, ela não deixa a gente se divertir, então quando ela sai de cena a gente apronta muito em cena. Então é um espetáculo lindo por quê? Porque é divertido, porque é alegre, porque é uma comédia, porque é um musical, porque vocês vão ver músicas que vocês certamente remeterão a vários momentos da vida de vocês. E porque é uma análise também sobre a passagem do tempo, sobre a idade, uma reflexão sobre tudo isso. Tem show de nostalgia, né? Bate aquele sentimento de nostalgia. Assim, com um elenco primoroso, gente, de uma galera que são as pessoas que fizeram os melhores musicais da cidade de São Paulo. Paula Capovilla, Fabio Chiara, Fafi Siqueira, Miguel Briamonte, Tom Prado, Keila Bueno. É uma galera fantástica que canta de você babar. Então a gente agora vai no Teatro Fernando Torres do dia 6 de setembro ao dia 10 de novembro. Ai, que bom, vai ficar bastante tempo, Vai ficar 2 meses em cartaz, porque a gente começou o espetáculo mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás. A gente começou o espetáculo e ele sempre volta, porque ele é sempre um grande sucesso. As pessoas ficam apaixonadas e voltam e assistem de novo. Então eu estou em cartaz com isso e eu estou escrevendo uma peça que é para eu fazer, que é um monólogo com relatos que eu recebi de pessoas da minha comunidade, através do Instagram, que se chama Alma Debruçada na Janela, porque é o nome da minha avó. A parte que eu conto desse relato envolve a história da minha avó. E é um projeto muito lindo também, que eu estou escrevendo texto através desse relato dessas pessoas e devo fazer no início do ano que vem. Bom, a gente está falando sobre paternidade, né? É o nosso tema. Você não pensa em fazer algo voltado para isso? Uma peça de teatro ou um monólogo, algo sobre paternidade? O texto que eu falo, ele fala sobre a minha relação com meu pai, consequentemente fala sobre a minha relação com meu filho também. Mas não, eu não penso em fazer, porque eu acho que eu já faço muito isso no Instagram. Eu já sou colunista da Crescer também, que tem toda uma coluna mensal minha falando sobre paternidade. Eu acho que isso já está muito forte na minha vida. Já é do Carmo, né? Você fala do Carmo, a gente pensa em Pedro, pensa em paternidade, pensa em verdade. Fica aí, vai que. Vai que, você me está me dando uma ótima ideia, né? Bom, a gente, para finalizar, queria que você mandasse um recado então para os pais que vão assistir essa entrevista, para aqueles pais que estão sendo papais agora, ou então estão planejando, ou já são há muito tempo. O que você tem para falar para eles? Eu teria que falar que eu acho que uma das coisas mais importantes, na paternidade é a gente ter uma educação respeitosa com o nosso filho. A gente não vai multar, a gente vai ajudar na formação, são seres que já vêm com alguma identidade ali dentro deles, então eu acho que a gente tem que iluminar as características que esse ser tem na vida e tentar promover o melhor que a gente puder. Eu acho que é sempre tempo de mudanças, e você é um pai que, por exemplo, teve o seu filho e a princípio não desejou tanto, sempre é hora que você pode poder mudar isso e fazer a volta, lembrando que aquele serzinho que vem ali, ele tem tudo para tornar o nosso mundo melhor e a sua vida melhor também, depende muito de você. Então eu acho que paternidade é estar presente com o seu filho. Você às vezes não é o pai biológico do seu filho, no entanto você é super presente, é um pai muito mais presente do que os 11 milhões de pais que abandonaram suas crianças, que é a nossa realidade do Brasil, né? Dentro do Brasil nós temos 11 milhões de mulheres que criaram seus filhos sozinhas. É muito triste, é muito formador para uma criança a presença de um pai. E quando ele não está,
é uma lacuna que o ser humano vai carregar durante toda a sua existência, através das suas fragilidades, através do seu trauma, através da falta que esse pai, que esse buraco fez, que ele vai tentar ficar preenchendo na vida dele, o resto da vida dele talvez nunca consiga. E talvez vai tentar preencher da maneira mais equivocada do mundo. Mas eu acho que é só isso, amem seus filhos e tenham um respeito com eles. Carmo. Obrigado, amor. Você é maravilhoso. Obrigado. Eu te admiro demais, assim. Desde a vez que a gente conversou no nosso podcast, eu saí, tipo assim, eu amo muito o Carmo. Porque eu já te admirava e cada vez que a gente conversa, cada vez que eu vejo mais sobre os seus pensamentos, sobre a forma que você vê o mundo, é muito lindo, é muito transformador, é inspirador para as pessoas. Eu acho que a gente abrir esse especial Dia dos Pais com você é realmente muito significativo. Então, obrigado e parabéns pelo pai que você é, pela pessoa que você é. Obrigado. De verdade. Obrigado a todos vocês. Muitos elogios, porque o que não falta aqui é elogio pro Carmo, de verdade. Volte mais vezes. Volto. Te espero daqui a 15 anos. Não, pra 10 anos. 10 anos, daí ele vai estar com 15. Pra gente ver a próxima fase do Pedro. Aí a gente vai descobrir se eu tava todo errado ou se eu tava todo certo, gente. Eu aposto que tá certo, viu, gente? Só isso. Obrigada, viu? Obrigado. Beijo pra você. Gente, obrigada por vocês assistirem. Já tem muito mais aqui pra gente falar sobre paternidade, porque o mês do Dia dos Pais chegou e a gente vai falar bastante sobre esse assunto. Beijo, feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Tchau, tchau.